primeiro tema que nós vamos discutir aqui no programa é a respeito da final das Copas do Mundo. A Copa de 2022 foi a maior da história. Guto, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia Nascimento, bom dia nossos ouvintes, internautas aí que estão nos acompanhando pela Rádio 1410, pelo YouTube, pelo Facebook. Prazer estar aqui novamente, né, em final de ano, comentar sobre o que para mim foi a maior final de todos os tempos, né? Foi um jogo espetacular, 6 gols, né? 4 no tempo normal e mais 2 na prorrogação, com 2 jogadores extraterrestres, né? Messi, grande jogador, o Mbappé aí que a gente não sabe o que o futuro lhe reserva, como é que nós vamos falar do Mbappé daqui 8, 12 anos, mas para mim sim, Narcissa, foi o maior jogo, o maior final que eu vi jogar, né? Eu posso falar para você o seguinte, eu acompanho pela minha idade, já vi as finais desde 1982 e para mim sim, foi a maior final que eu vi. E você, Eduardo, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nascimento, bom dia, Marcão, bom dia, Guto, bom dia a todos os nossos ouvintes. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Verdade. Mas a gente veio matar a saudade hoje aqui um pouquinho também, falar dessa Copa do Mundo, que foi uma Copa sensacional, e essa partida foi uma partida épica, eu acho, né? Foi uma partida muito disputada, uma partida onde até a saída do Di Maria, se a gente for analisar o jogo, até a saída do Di Maria saiu, se eu não me engano, com 19 minutos do segundo tempo. Até a saída do Di Maria, a França não tinha dado um chute a gol. E foi um jogo sensacional. Foi uma partida onde a Argentina dominou completamente a França até os 20 minutos do segundo tempo. Na hora que saiu o Di Maria, parece que o jogo mudou e a França entrou no jogo e começou a pressionar. Aos 23 minutos do segundo tempo, a França já deu o primeiro chute a gol. E foi uma partida épica. Eu acho que, voltando à pergunta original, né, que é qual foi a maior final de todas as Copas, né, das que eu também já assisti, eu acho que foi a maior, tá? Eu confesso a você que as finais que o Brasil não participa, eu não tenho o mesmo ânimo para assistir. Ontem foi uma final que eu tive toda a vontade de assistir. A final de 2014 eu não assisti porque depois do 7-1, acho que muitos brasileiros, mesmo os que gostam muito de futebol, a gente vê relance do jogo, mas essa partida de ontem, por tudo que envolvia Messi, Mbappé, a discussão que a gente vai ter mais para frente sobre os melhores jogadores da história, tudo que envolvia essa final, ela fazia com que a gente pressentisse que fosse uma grande partida. E essa partida entregou para os amantes do futebol um resultado que foi sensacional, o jogo inteiro, um jogo que a tensão estava no ar o tempo inteiro. Isso que foi o legal dessa Copa, dessa final. A tensão, onde você sentia a tensão em campo, tudo o que acontecia, mesmo aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o Giroud saiu, quando o técnico da França tirou 2 jogadores, os 2 jogadores, você percebe, quem quer sair do final de Copa do Mundo, ser substituído ainda no primeiro tempo? Mas estava 2-0. Então, fora o show, né? Fora o baile. Então foi um jogo, foi uma final épica, na minha opinião, foi uma final épica que... E você, Narcissa? Olha, eu até concordo em parte, que foi um jogo bastante emocionante pelo equilíbrio que acabou acontecendo dentro da partida. Eu acho que o Eduardo foi muito feliz em citar o Di Maria, que o Di Maria fez a diferença no começo da partida. Ele estava até acima do que o próprio Messi dentro da partida. Mas eu ainda fico com a final de Brasil e Itália de 1970. Ainda fico com aquela final. Apesar que o Brasil venceu com uma certa tranquilidade, mas saiu atrás, foi buscar, virou o jogo com tranquilidade e foi um show de bola, por aquilo que eu vi dentro de uma partida. Apesar que o futebol de hoje é muito diferente daquele futebol que era praticado lá em 1970 com o de agora. Hoje é velocidade, é mais estratégia. A gente vê que o futebol naquela época era um futebol mais pensado, onde a diferença... um time era um pouco mais forte, né, que a equipe da Itália jogava mais na base da força, como sempre jogou, e o Brasil, através dos seus grandes jogadores que tinha, que dava um show dentro do futebol. Eu acho que a Copa de 70 ainda suplanta. Talvez a Copa de 2022 leve uma ligeira vantagem, talvez em termos de dizer que foi uma decisão equilibrada, por falta da prorrogação. Eu acho que você falou jogo mais extenso. Eu acho que você foi muito feliz até no que você falou. Talvez na questão dramaticidade. Perfeitamente. A Copa de 22 vai ser lembrada como um jogaço.
logicamente que para quem como você viveu a Copa de 70 e a gente lembrar que o Brasil realmente saiu atrás, e aquele quarto gol, todos os gols foram golaço, mas aquele quarto gol épico, né, com o Clodoaldo driblando meio time na zaga, passando a bola pro Tostão passando pro Pelé, e o Pelé dando aquela bola de bandeja pro Carlos Alberto Torres, faz a gente lembrar, né, como brasileiro, do que foi a Copa de 70 também, né, mas tem outras Copas, né, eu falo assim, eu me lembro bem a partir da Copa de 82, né, mas se a gente for lembrar a Copa de 50, né? Pensar o que aconteceu na Copa de 1950. O Brasil, com aquele timaço, 200 mil pagantes dentro do Maracanã, o Brasil abre 1-0 e toma uma virada no segundo tempo. Aí você vai lembrar da Copa de 54, que para nós brasileiros, como o próprio Eduardo falou, não é uma Copa que quando não tem o Brasil em campo, mas... E são Copas que você não tem praticamente imagem. Né? Exatamente, mas a Copa de 54, a Hungria, que perdeu da Alemanha na final por 3-2, abre 2-0, toma um 3-2, sabendo que na primeira fase a Hungria tinha metido 8-3. Tinha feito 8 gols na Alemanha. Então, assim, a Copa de 58, né, que o Brasil ganha do time da casa, 5-2, aparece o rei do futebol, com 2 gols em Copa do Mundo. Então é muito complexo, né? A gente acaba sempre falando um pouco mais do presente, mas falando só dessas 3 primeiras Copas que a gente lembra, não vou nem falar de 30, 34, 38, que é mais antigo, que aí sim a gente não tem nada não tem noção do que imagens, aconteceu na época, né? Mas só falando dessas 3 primeiras Copas, 50, 54, 58, cada uma delas tem uma particularidade impressionante também. Perfeitamente. Né? E a Copa de 70, se a gente for falar da seleção de 1970, a seleção de 70 era uma seleção totalmente desproporcional. Dizem já que a maior parte das pessoas, dos entendidos de futebol, dizem que essa é a maior seleção, a maior equipe que já foi reunida em todos os tempos. Né? E tinha jogadores que ficaram no banco que eram titularíssimos e que, olha, jogariam em qualquer equipe. Questionam que esses jogadores deveriam ter jogado a Copa. Você imagina o seguinte, eu não sou palmeirense, todo mundo sabe disso, mas você imagina, foi uma seleção onde o Ademir da Guia, que era um grande jogador, que eu acho que é o maior jogador que já vestiu a camisa do Palmeiras, ele nem foi para a Copa. Perfeitamente. Então era um cracaço de bola. Quer dizer, os palmeirenses hoje que falam muito do Dudu, né? Do Dudu, mas não dá para comparar o que joga o Dudu e o que jogava o Ademir da Guia. E o Ademir da Guia nem foi para essa Copa. Então você imagina o que era o futebol brasileiro na década de 70, o que era essa seleção brasileira. Você pensar, o Rivelino era um cracaço de bola. E ele era uma figura coadjuvante nessa seleção, um cara que ninguém falava nada dele. Então, o jogo em si, o show de bola que a seleção brasileira deu na final de 70, eu tive a oportunidade de ver depois, que eu sou nascido em 70, então obviamente eu não vou lembrar do jogo ao vivo, né? Mas o show de bola que a seleção brasileira deu foi uma coisa assim que eu já assisti essa partida várias vezes depois, mas é uma partida que mas é o que você falou, o futebol é diferente, era um outro esporte praticamente. O futebol hoje é um esporte totalmente onde a dinâmica de jogo até para a gente poder no futuramente, que a gente vai falar das comparações entre atletas, né? É um esporte diferente, não dá para comparar. É um esporte não tem. Até porque quando a gente fala de outros jogos como esse, Narciso, a gente vai lembrar que na Copa de 70 a gente tinha um Pelé de um lado e não tinha ninguém assim que brilhasse com o brilho de um Pelé do outro. Nessa Copa de 22 a gente tinha 2, no mínimo, os príncipes ali, né? O Messi e o Mbappé ali querendo ocupar o título de rei do século XXI, né? Então, assim, lembrando das outras Copas, 62 a gente teve uma Copa também, 3-1 na final contra a Tchecoslováquia, com aquele show do Vavá. E lembrar que tinha um Garrincha na Copa de 62. Infelizmente, eu acho que ele teve a sua carreira encerrada prematuramente, porque se fosse uma pessoa que vivesse nos dias de hoje, é o que o Messi fez com certeza. Faz atualmente. O estilo do Garrincha, pelo que a gente vê nos vídeos, é muito parecido com o estilo do Messi, de não ter aquela força, aquela explosão física que o Pelé tinha, mas a habilidade e a categoria do Garrincha era uma coisa impressionante. Voltando a falar das finais de Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 66, é o último e único título da Inglaterra. Para quem lembra desse jogo também, 4-2, foi 2-2 no tempo normal. Aí a gente teve aqui uma das maiores polêmicas, ou talvez a maior polêmica da história das finais de Copa do Mundo, com aquele gol que a bola... Não foi gol?
bateu na linha, não tinha VAR, não tinha nada, VAR, né? E deram o gol para a Inglaterra 3-2 e 4-2 acabou, né? Aí a gente vai para a Copa de 70, que também não tenho o que falar, a gente comentou sobre ela, a Copa de 74. A Holanda sai na frente da Alemanha Ocidental e toma virada. E uma das carrossel holandês. Carrossel holandês, exatamente, com o Cruyff, né? o Nesta. E na Copa de 78, que para mim pode ser também uma das maiores da história, se a gente for pensar em dramaticidade, para quem lembra dessa Copa, eu tinha só 4 anos, o Eduardo talvez lembre um pouco mais, o jogo foi 1-1, e no finalzinho, no último lance do jogo, a Holanda colocou a bola na trave. Dentro do Monumental de Nunes, foi para a prorrogação, e na prorrogação o Kempis marcou 2 gols, 3-1 para a Argentina. E essa ganharam bem na marra. Viu? A gente não vai nem falar sobre o que fizeram com o Brasil, o caso do Peru e aquela coisa toda. Vai para 82, né? Que talvez foi uma das maiores tragédias que o Brasil sofreu numa Copa do Mundo, com aquele timaço, e na final 3-2 para a Itália, né? E depois 86, 3-2 novamente, Argentina contra a Alemanha de novo. Alemanha então, outra vez. Grandes jogos, né? Grandes jogos aí que a gente tem passando por aí, né, Narcissa? É verdade. Vamos fazer um intervalito, a gente volta já para seguir falando aqui de Copa do Mundo para você. Daqui a pouquinho nós vamos colocar na mesa aqui quem é melhor, Mbappé ou Messi?